Oi, tudo bem, gente? Hoje eu trouxe um tema bem interessante. Então, hoje eu vou ensinar você a economizar tempo e dinheiro fazendo dieta. E por que eu quis trazer isso? Porque normalmente esses dois pontos são coisas que a gente esbarra na hora de ter uma alimentação mais saudável, na hora de cuidar mais da alimentação e comer de uma forma mais nutritiva. Então, tudo isso eu vou ensinar você hoje para que você consiga acrescentar no teu dia a dia esse planejamento, essa mudança de hábito de uma forma bem simples. E normalmente, quando nós falamos de tempo e de dinheiro, é uma coisa que as pessoas relatam muito de que não conseguem fazer dieta, porque demanda muito tempo, demanda muito gasto financeiro, e isso acaba esbarrando que a pessoa consiga ter uma mudança de hábitos maior. Então, o primeiro ponto é a economia de tempo. Para vocês entenderem, eu vou falar sobre esses dois pontos grandes, que é a economia de tempo e de dinheiro, e dentro deles nós vamos ter subpassos, subpontos, para que a gente consiga um bom resultado aí no planejamento da dieta. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para conseguir uma economia de tempo é organizar as nossas refeições, planejar as refeições. Então, você vai estruturar da seguinte maneira: café da manhã, por exemplo, 3 dias da semana eu vou comer ovo com queijo e uma fruta. 3 dias da semana eu vou comer uma panqueca de banana com aveia. Então, uma banana, né, os ovos, um ovo para cada panqueca e uma colher de aveia. E um dia da semana eu vou comer ou tomar, né, no caso, um shake de whey protein com fruta, uma dose de whey com uma fruta, certo? Bom, lanche da manhã não está programado aqui de acordo com o exemplo que eu tô dando, mas se estiver programado para vocês, coloquem, escrevam o lanche cada dia que você for comer, o que você for comer e a quantidade que você vai comer daquele alimento no dia. Almoço, todos os dias será feito por legumes, salada, carne e carboidrato. Então, sempre estabelecer 2 legumes ou 3 legumes, nesse caso estou utilizando 2, um tipo de carboidrato e um tipo de carne, todos os dias. Então, precisamos aí de alimentos para 7 dias. No lanche da tarde, vou comer uma fruta e uma castanha todos os dias, então precisamos de uma fruta para cada dia da semana e castanha o suficiente para todos os dias. E no jantar, 3 dias vou comer o que sobrar do almoço, 2 dias eu vou comer caldinho de legumes e no final de semana eu irei pedir comida. Com isso, tá? Que é o segundo ponto, com isso você consegue fazer uma lista de compras. Mas uma observação sobre esse planejamento semanal. Você pode fazer, claro, se você tiver um plano alimentar, melhor ainda, que você já tem um norte do que é mais adequado para você. Aqui eu trouxe um exemplo generalizado. E você pode fazer isso daqui, por exemplo, todo domingo, ou se você vai no mercado na sexta-feira, por exemplo, você pode fazer na quinta-feira à noite, planejar para sexta até a quinta-feira da outra semana, tá? Então, tudo isso você vai adequando conforme a sua rotina, conforme o seu dia, conforme a sua disponibilidade de tempo e de horário para você fazer isso. Mas é mais eficiente se você fizer isso toda semana. Então você pode fazer para 2 semanas, por exemplo, mas você não vai conseguir comprar todas as coisas. Então você senta ali, 5, 10 minutinhos você consegue já colocar. Como eu falei, se você tiver um plano alimentar, vai ficar muito mais fácil de você colocar em prática. Porém, se não tiver, você mesma pode criar, tá? Bom, aí agora nós podemos fazer a lista de compras. Então, nós vamos precisar do whey protein, que daí você pode pegar ali, como é um dia da semana só, você pode pegar uma dose individual de whey protein do sabor que você quiser, tá? Um pacote de aveia de 100 gramas já estaria bom. Então você pode ou pegar a granel ou você pode comprar no mercado para mais tempo. Ali então seria uns 200 gramas de aveia. E daí nós temos agora, vamos começar com as frutas.
Quais frutas que nós vamos colocar? 6 bananas, então 3 para consumir de manhã no dia da panqueca e 3 para consumir 3 dias durante a tarde. Um mamão papaya, que vão ser para meia manhã e meia tarde. Então, metade, uma banda ali do mamão, nós vamos usar para um dia de manhã e metade à tarde. Esse mamão da manhã vai ser utilizado para bater com o shake de whey, nesse exemplo que eu dei. 3 kiwis, um caqui, uma caixinha de morango que vai ser dividida também, uma dúzia de ovos, 100 gramas de castanha de caju, que dá para os 7 dias, vai dar um pouco mais do que 10 gramas por dia de castanha de caju. 10 gramas de castanha de caju, gente, vai dar mais ou menos 5, 6 castanhas, dependendo do tamanho, tá? Um pé de alface, um pé de rúcula, pra gente tá consumindo no almoço alguns dias, 2 abobrinhas, 2 berinjelas, 5 tomates. Assim a gente consegue variar conforme o dia para não consumir toda semana a mesma coisa, tá? E claro, na semana que vem a gente já consegue alterar novamente quando for fazendo isso com mais frequência. 6 chuchus, uma abóbora, porque a abóbora inteira, pra gente conseguir fazer o caldinho da noite. 7 batatas médias, que é pro carboidrato, uma batata por dia seria o ideal, tá? Nesse exemplo que eu dei. Uma bandeja de queijo mussarela, pra gente acrescentar no almoço ou no jantar ali junto com as coisas que nós designamos. 4 sobrecoxas de frango, então 4 dias vai comer uma sobrecoxa cada dia. 2 bistecas, aí nós temos 6 almoços já, uma bisteca para cada dia. E você pode escolher, daí nesse caso aqui eu coloquei a bisteca suína, porque daí depois eu coloquei 200 gramas de carne moída para o outro dia da semana, que vai faltar. Então daí fica cada dia um tipo de carne, tá? Então a gente consegue distribuir de uma forma legal a variedade de carnes. E daí os 200 gramas de carne moída que eu comentei. Aí, lembrando que fazendo isso aqui, você vai economizar dinheiro também, porque dessa forma você já vai no mercado com um tanto de alimento designado e vai conseguir consumir aquela quantidade e comprar só o que for necessário, sem acrescentar muitas coisas aí na tua lista, na tua compra de mercado. Bom, terceiro ponto, preparar as refeições. O preparo das refeições, ele depende de algumas coisas. Primeiro, você tem um pouquinho mais de tempo disponível? Então, se você tiver um pouco mais de tempo disponível ali no teu dia a dia e você fazer, né, você ter a disponibilidade de fazer almoço todos os dias, por exemplo, ou de fazer o jantar todos os dias, você pode preparar uma quantidade maior de comida e comer, né? Se for no jantar, por exemplo, então faz tudo no jantar, já pro almoço do dia seguinte, come a mesma coisa no jantar e no almoço, tá? Ou no dia do caldinho, por exemplo, você já, enquanto prepara o teu almoço do dia seguinte ou o teu jantar daquele dia, você já prepara junto o caldinho, tá? Então isso vai facilitar a tua rotina. Isso aí você pode fazer todos os dias se você tiver tempo. Não tenho tempo todos os dias, tenho apenas um dia que eu tenho mais tempo. O que eu posso fazer? Faz todo o teu alimento para a semana inteira, deixa a salada lavada, deixa as frutas lavadas e cortadas em alguns casos. Então, se você optar por uma fruta que precisa de corte, precisa descascar, por exemplo, abacaxi, você pode fazer isso, melão, você pode fazer isso para deixar essa fruta já aberta, lavada. Só que todas elas você deixa lavada e armazena num potinho bem fechado e elas bem sequinhas para não estragarem, tá? No caso do morango, por exemplo. Aí você congela os alimentos que não forem consumidos no dia seguinte, tá? Então, preparou a marmita, vai consumir no dia seguinte, aquela marmitinha você deixa na geladeira e as demais você congela. Está tudo no congelador, você tira ali algumas horas antes, por exemplo, tirar de manhã para ir comer de meio-dia ou à noite, ou tirar no dia anterior para você já levar para o trabalho, e daí na hora é só esquentar.
E as folhas você já pode deixar porcionada em saquinhos de congelar, para você conseguir pegar já na hora e já colocar o porcionamento, se você for sair de casa. Senão você pode deixar dentro de um potinho já lavado, que dessa forma você consegue pegar na hora de consumir, não precisa separar tudo individualmente. E caso você tenha um ajudante na sua casa que faça as refeições para você, ou que faça pelo menos uma refeição, você pode instruir essa pessoa a preparar para você os alimentos. Então, fazer em mais quantidade, você já chega para essa pessoa, ó, eu vou precisar disso, disso, tá? Peça para ela fazer a mais, peça para já acrescentar mais comida aí no teu almoço, para que daí ela já consiga, por exemplo, se ela faz o almoço, que normalmente é o mais comum, se você tem uma ajudante, né? Ela faz o almoço, deixa e porciona nos potinhos. Se você não quiser que ela porcione, aí depois, no momento que você tiver um pouquinho mais de tempo, você vai lá, porciona e congela da mesma forma que eu expliquei, se for o caso. Ou todos os dias você come o que sobrou do almoço, que daí ela fez um pouquinho a mais, ficou na geladeira e você já consegue facilitar tudo isso, tá? A questão de acostumar com comer comida, então salada, legumes, carnes, à noite, é uma questão importante e é uma questão que vai fazer diferença no seu resultado final de emagrecimento, de vida saudável, tá? Então, é importante que você se acostume a comer a comida à noite, seja essa comida um caldinho, seja essa comida carne, legume, salada mesmo, seja essa comida omelete com salada, ovo cozido com salada, o que for, ou o próprio resto do almoço, é importante que você se acostume para que você não tenha mais um hábito que possa te puxar novamente para os seus antigos hábitos de vida que não são tão saudáveis assim, que não são tão adequados assim e que podem sim fazer que você acabe demorando e que você acabe voltando para os antigos hábitos de vida não tão saudáveis, certo? Bom, segundo ponto, então, segundo grande ponto, que é a economia de dinheiro. E nessa daqui a gente precisa entender que todos esses passos da economia de tempo é necessário já estarem feitos. Então, primeiro a gente precisa fazer os passos da economia de tempo, para depois nós conseguirmos desenvolver a economia de dinheiro. É claro que o mais importante é a designação das refeições e a lista de compras do mercado. Fazer as refeições em si não é necessário, então você vai aprender como economizar o dinheiro e daí vai colocar em prática no momento que você for comprar efetivamente esse alimento, certo? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o cardápio semanal. Então, o primeiro ponto é ter o cardápio semanal, indicando exatamente quais os alimentos que você irá consumir ao longo da semana, porque assim você vai saber a quantidade que você vai ingerir, evitando comprar mais do alimento. Então, às vezes você precisa de 6 batatas, 7 batatas, que nem no exemplo que eu dei, mas você vai lá e compra 10, aquelas 3 batatas, o que vai acontecer? Ou você vai acabar comendo para não jogar fora, e isso também não é o ideal se você está buscando emagrecimento, ou você vai acabar jogando fora, porque elas vão estragar, ou você vai sair do seu planejamento. Então, é importante que você já coloque. Caso você more com mais pessoas, essas pessoas estão junto aí, você acrescenta essas quantidades na sua lista, tá? Então, você coloca na sua lista o que você precisa. Segundo, fazer essa lista do planejamento semanal, uma lista de compras, e se ater a ela no momento de ir ao mercado. Então, vai ao mercado e compra realmente o que tá ali. Não fica passeando, não fica indo em gôndolas que você não precisa e que você sabe que não vão ter coisas ali que você vai precisar, tá? Então, por exemplo, a gôndola de chocolates, de guloseimas. Não tem necessidade de você passar ali se você está buscando uma comida mais saudável, mais nutritiva. Você pode ir no açougue, na parte ali, por exemplo, no caso da aveia, na parte que tem os alimentos que são fitness, saudáveis, e a gente já consegue pegar esses alimentos depois vai ao açougue, por exemplo. Então,
vai fazendo isso e evita passar nos outros locais, tá? Para que você consiga. Aí, claro, nesse sentido você acrescenta os seus produtos de limpeza e bebidas, então água, café, esse tipo de coisa. Mas evitar passar em lugares que tenham muita comida. A padaria, por exemplo, que são lugares que têm muita oferta de alimento que nós não precisamos, tá? Terceiro, não inclua alimentos muito industrializados. Então, por exemplo, se você acrescenta macarrão de feijão, geleia sem açúcar, granola low carb, leite de castanha, barrinha de proteína, bolacha sem glúten, tudo isso encarece a tua dieta, tá? Então, não é interessante porque muitas vezes se você se ater à comida de verdade mesmo, que é o exemplo que eu dei aqui, você vai ter muito mais sucesso também no emagrecimento e na economia, porque é muito mais barato consumir legumes, salada, verduras e carne do que as próprios industrializados, que são de repente mais nutritivos do que as versões convencionais, mas não são tão adequados no processo de entendimento, no sentido de você consumir aquilo com a intenção de estar sendo saudável, de estar diminuindo o consumo geral, total de industrializado, tá? Quarto, use suplementos só se for estritamente necessário. Então, o suplemento, muitas vezes, eles são um componente a mais na dieta, que vão te auxiliar, que vão te ajudar. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu já tenho um vídeo sobre suplementos aqui no canal do YouTube, bem completo, que explica bem certinho isso. Mas, muitas vezes, eles só são um complemento e não que eles sejam indispensáveis. Então, eu dei o exemplo do Whey Protein ali para você ter uma noção, mas você comprar um individual de Whey Protein para consumir a cada 2, 3 semanas é uma coisa. Você comprar um pote de 900 gramas, 1,5 kg de Whey Protein para consumir todos os dias, o teu consumo vai ser muito maior. Então, se você reduz isso, você automaticamente reduz o quanto você gasta. O Whey Protein foi só um exemplo, tá? Nós temos muitos outros suplementos que acabam encarecendo a dieta e que de repente não são tão necessários. Ou se você consome vários, de repente se você diminuir pela metade, porque essa metade não é tão necessária assim, já vai conseguir um bom resultado na economia de dinheiro. Quinto, troque as castanhas da sua lista por amendoim cru sem sal. Então assim você consegue já diminuir o custo. Daí você pode torrar em casa, temperar em casa, colocar até outras coisinhas que vão facilitar. E assim você tá consumindo uma coisa gostosa, tá consumindo uma coisa nutritiva, gastando menos. Sexto, em vez de você já colocar as frutas designadas ali na sua lista, coloque quantas você precisa. Por exemplo, se utilizarmos essa lista que eu dei de exemplo, ali 11 frutas nós precisaríamos, algumas delas a gente pode dividir, então se forem frutas maiores você já divide, por exemplo, que nem o caso do mamão papaya, vai comprar um mamão, então eu consigo usar esse mamão durante 2 dias, não vai ser um dia só, né, então, ou em 2 refeições, não vai ser uma refeição só. Aí você vai lá, escreve, beleza, eu preciso de 11 frutas, ou eu preciso de 11 refeições que conterão fruta. Beleza, anotou. Faça a mesma coisa com as hortaliças. Então, pega lá, eu preciso de 7 variedades de hortaliças com quantidades de 2 por dia, ou preciso de tantas gramas de cada uma. Isso vai te facilitar, porque daí na hora você vai lá e vê quais estão mais em conta para que você consiga comprar os que tiveram em promoção. Sétimo, faça o mesmo que você fez com essas hortaliças com as carnes. Então coloque, eu preciso de 3 tipos de carne, que foi o caso que a gente utilizou, e preciso de, por exemplo, 200 gramas por dia, 1,4 kg de carne, por exemplo. Então, você vai lá e vai separar de acordo com as carnes que estiverem em promoção. Hoje o peixe está mais barato, então eu vou levar peixe. Hoje a carne de boi está mais barata, eu vou levar carne de boi. Hoje a sobrecoxa de frango está barata e o peito de frango está barato, então eu vou levar esses 2. E tentar indo adequando conforme o valor que você tem ali no momento. 8.
Atenha-se ao máximo à comida de verdade. Não fique inventando muita coisa, não passe muito pelas opções saudáveis e não vá em lugares que você tem muita opção saudável de coisas convencionais. Por exemplo, às vezes você vai num local que tem um bolo que é uma opção super legal para momentos diferentes, mas se você está economizando, não é tão legal assim, porque é um alimento mais caro, é um produto que vai te demandar maior gasto. Então, se você quer reduzir o gasto, você precisa entender que não dá para ficar indo nesses lugares com tanta frequência assim. Bom, de repente você até tem que pensar se precisa mesmo, tá? É claro que todos esses pontos você pode adequar junto com a tua nutricionista, com o teu nutricionista, mas eu espero que eu tenha ajudado. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, comenta, diga outros vídeos que você queira ver, se você gostou desse aqui, compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse tema e se inscreve no meu canal e ativa o sininho se você estiver me vendo pelo YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.